convidamos o diretor do INCAE, Tenente Brigadeiro do Ar, Rafael Rodrigues Filho, a realizar a abertura do 287º Encontro do INCAE. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos prestigiando com esse evento e dizer para o professor Maurício a honra que nós temos de ter a Mackenzie aqui, na figura, inclusive, do nosso professor Cid Caldas, que é o presidente do Conselho. Então, para nós é uma grande honra, até pela palestra, né? Marechal Rondon, figura ilustre que todos nós brasileiros que conhecem um pouco da história têm um profundo respeito e admiração pelo projeto Rondon, e ligado à filatelia, que por acaso também eu gosto. Interessante. Né? Então, eu convido o professor Maurício a vir aqui à palestra para dar início. Perdão, um pouco para dar início à sua palestra. Boa tarde a todos, é uma alegria imensa. Antes da palestra, nós gostaríamos de comunicar para todos que esse livro, Rondon Marechal da Paz, foi um livro construído durante 7 anos, e nós vamos ouvir agora 2 pronunciamentos sobre esse livro. Um é do ex-comandante do Exército do Brasil, General Vilas Boas, uma pessoa muito honrada e querida de todos, e também o Major Brigadeiro, comandante da Aeronáutica do Brasil, Marcelo Damasceno. Então vamos ouvir o pronunciamento que eles fizeram quando do lançamento do livro lá no Mackenzie, em São Paulo. O nosso exército dedica um apreço especial ao Marechal Rondon. Poucos vultos incorporam os valores cultuados pela força com tanta propriedade, contidos nas qualidades humanas e expressos na aptidão profissional. Ainda como estudante militar, já era possível identificar a têmpera forjada nas lides sertanejas e no contato com a aspereza do sertão do Mato Grosso. Daí resultou a rusticidade, graças à qual se sentia à vontade, diante de qualquer vegetação impenetrável ou que trouxesse riscos para que as equipes que lhe seguiam, arrastadas pela força do seu exemplo. Como aluno da Escola Militar da Praia Vermelha, levantava-se antes dos companheiros, nadava, banhava-se, vestia o uniforme e estudava até o início das atividades programadas. Invariavelmente obtinha as primeiras colocações. Na mesma pessoa convivia um vigor físico, a inteligência e o respeito aos seres humanos, muito bem expressos na antológica máxima: morrer se for preciso for, matar nunca. Cultuar Rondon significa reforçar a identidade da gente brasileira. Não poderia encerrar essas palavras sem enaltecer a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a editora Mackenzie, que, ao abrir espaço para uma publicação de tal natureza, reforça o tradicional e reconhecido nível de excelência que caracterizam as instituições Mackenzie. Por fim, expresso meu agradecimento ao senhor Maurício Melo Menezes pela honra que proporcionou a esse velho soldado, ao abrir espaço para eu agregar palavras que, assim espero, têm valorizado a riqueza histórica dessa obra, na qual, nas entrelinhas, é possível identificar a virtude e a paixão, sem as quais se desqualificam o conteúdo e os personagens a que se pretende retratar. Meu muito obrigado. Prezado Maurício, inicialmente gostaria de desculpar-me pela falta neste belíssimo evento, impedido que fui por intercorrência de última hora. Esta obra, lavra de um insígne brasileiro, Maurício Melo Menezes, ilumina a vida do patrono da arma de comunicações do nosso Exército, que por 2 vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, que devido ao seu persistente afinco pela integração de nosso país,
atuou na precípua demarcação de nossas fronteiras e na lida com os povos indígenas do Brasil. O maior projeto de extensão de nosso país não poderia ter outro nome que não fosse Projeto Rondon. Como sabemos, este movimento foi vivenciado em dois singulares momentos. Um primeiro, iniciado em 1967 e descontinuado em 1989. Nesta fase, em virtude de seu viés mais assistencialista, recebeu o lema integrar para não entregar. Em 2005, em sua segunda fase, foi retomado pelo Ministério da Defesa, quando passou a ter um viés mais educativo, agora imerso na formação de novas lideranças. Daí um de seus novos lemas, o Brasil além dos livros. Maurício, como escrevi em minhas palavras em sua obra, você transcendeu. Transcendeu, superou-se, pois soube reunir em uma só obra o amálgama de ambos os lemas destes dois períodos do Projeto Rondon. Dando vida à vida do Marechal, nos faz absorver ainda mais preceitos éticos cimentados por Rondon, como humanidade, solidariedade e aperfeiçoamento pessoal. Este livro, além de todas as verdadeiras e merecidas manifestações sobre o digno Marechal, traduz exemplar brasilidade de Maurício Melo Menezes. É fato que esta leitura nos faz companheiros de viagem de Rondon, vivenciando a realidade histórica então experimentada pelo grande bandeirante do século passado. Faz-nos extrapolar, levando-nos como agente ativo em vívida caminhada ao lado de Rondon. Maurício consegue mostrar o Brasil além dos livros e, ao eleger o protagonismo de Rondon, vai além e reafirma o que diziam os medievais: a ascensão até Deus pela escada das criaturas. Parabéns por mais essa obra, querido amigo e grande filatelista Maurício. Minha mãe estava grávida de mim. Meu pai, muito doente, escreve uma carta para o meu tio Manuel, que morava em Cuiabá. Meus pais moravam na região mais pobre do Pantanal Mato-Grossense. E ele escreve essa carta para o meu tio Manuel e diz: Manuel, estou muito adoentado, não sei se meu filho que vai nascer, se eu vou poder acompanhá-lo, mas eu gostaria, se alguma coisa acontecer comigo, que você fizesse um compromisso, que com 7 anos viesse aqui em Mimoso buscar meu filho, porque eu não quero que ele seja mais um vaqueiro igual eu, um ignorante, e que ele possa ajudar a nossa família e ao Brasil. Meu pai, 5 meses antes do meu nascimento, ele morre. Minha mãe, 2 anos e meio depois do meu nascimento, também morre. Meu avô materno cuida de mim. Aos 7 anos, meu tio Manuel vem de Cuiabá com aquela carta. Meu avô não queria deixar eu ir, mas tinha aquela carta que meu pai tinha escrito. Então meu avô permite a minha ida para Cuiabá. Vou com meu tio, entro na escola, faço o primário na época, que hoje o fundamental, faço o curso normal, e aos 16 anos eu concluí esses cursos. E aí, meus colegas, tornei melhor aluno da turma, estudava bastante. Meus colegas me convidam para ir para o Rio de Janeiro, estudar mais. Chego no meu tio e falo: tio Manuel, o senhor sabe que eu sou um bom aluno, eu queria estudar mais, eu queria ser um militar, ser um engenheiro, o senhor sabe das minhas notas, a menor é 9. Aí o tio Manuel falou para mim: Cândido, é muito difícil ir para o Rio. E meu tio não queria que me deixasse ir. E aí eu falei: tio, eu já conversei com meus amigos, que sabem um pouco mais do que eu, e lá no Rio
eu vou trabalhar e vou me manter. Meu tio pediu um tempo para pensar, volta a conversar comigo e fala: Cândido, eu sou guarda da Polícia Imperial. Eu vou registrar você como meu filho, que aí você pode chegar lá no Rio e você já ter esse privilégio de entrar no exército para trabalhar. Se você não fizer isso, não tem esse privilégio. Eu, em cima daqueles valores que meu pai tinha deixado escrito, para que eu fizesse uma diferença para a minha família e para o Brasil, eu falei: tio, pai, eu só tenho um. Sou muito grato ao senhor, tio, porque o senhor é que cuidou de mim. O senhor, sem dúvida, poderia ser meu pai. Mas eu não posso aceitar. Primeiro, que o senhor não é meu pai. Segundo, que eu não quero chegar lá e passar na frente de outros. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor. Que teve que mudar, colocar Rondon no seu nome. Mas aquele homem aqui de Cuiabá que tinha o seu mesmo nome, o senhor colocou o nome da nossa avó de Rondon. Eu queria permitir ao senhor que colocasse no meu nome, não eu ser mais conhecido, ser chamado de Cândido Mariano da Silva, mas que fosse acrescentado Rondon também no meu nome. Meu tio concordou, peguei um navio, um barco, primeiro saindo de Cuiabá pelo Rio Cuiabá, depois o Rio Paraguai, e fui até a Foz do Brasil. Lá eu peguei um navio para o Rio de Janeiro. Foi difícil, meu dinheiro era contado, comia pouco. 29 dias de viagem de Cuiabá até o Rio de Janeiro. Cheguei lá, fui com meus colegas para matricular e fiquei sabendo que o curso que nós tínhamos feito em Mato Grosso não valia para entrar na faculdade, que era a Escola Militar da Praia Vermelha. Eu teria que estudar mais 4 anos. Voltei triste para um alojamento e falei: eu vou encarar. E matriculei no primeiro ano. Fiquei sabendo que existia um curso, Madureza, que eu poderia também estudar o 2º e 3º ano. Peguei a apostila de alguns amigos meus. E naquele ano fiz o primeiro ano, tornei o melhor aluno da turma, e estudando as matérias. Chegou no final do ano, concluí com mérito, e pasmem, fiz a prova do 2º e 3º ano e passei nas duas. No ano seguinte, estava eu matriculado para fazer engenharia militar na Praia Vermelha. Comecei meu curso, levei muito a sério, mas muito. Gostava de ir no mar, tomar meu banho, ainda na madrugada, voltava e estudei muito. Teve um ano que eu fiquei muito doente, mas como eu tinha boas notas, eu conseguia ainda passar. Terminei meu curso como melhor aluno da turma da Praia Vermelha. Estudei muito, procurei estudar outras matérias. Consegui concluir também matemática e ciências físicas e naturais. E aprendi o inglês, aprendi o francês e o espanhol e um pouco do difícil alemão. Nesse tempo meu de faculdade, na Praia Vermelha, fazendo curso militar, fiz parte do Grêmio, escrevia sempre a favor da abolição, tanto isso que depois que proclamou que foi feita a abolição, recebi uma carta da princesa Isabel pelos meus escritos, mas aconteceu algo especial naquele ano, de 89, quando então eu me formei. Eu era um aluno alferes, já tinha um soldo maior, e um dos professores tornou a pessoa que mais me ajudou e me orientou na vida, que chamava Benjamin Constant. Benjamin Constant me levou para a turma da confiança dele. E
do dia 10 de novembro de 1889, eu passei 5 dias como uma pessoa de confiança, levando bilhetes no Rio de Janeiro, a cavalo à noite. Como desde pequeno eu aprendi a andar bem a cavalo, eu deitava em pura sela do lado, saíam os cavalos e eu ia ali levando os bilhetes, porque o Marechal Deodoro estava muito adoentado. E eu tornei uma pessoa de confiança, ele que me chamava de conterrâneo, porque ele por 2 vezes se viu lá no Mato Grosso, casou com a cuiabana, e ele gostava muito de mim, eu tornei de confiança dele. E também de Benjamin Constant, meu professor amado, meu mestre. Enfim, chegou no dia 15 de novembro, eu tive a honra de entrar com eles, onde no futuro ia ser o Palácio Duque de Caxias, na Avenida Rio Branco. Entrei, e ali, não era intenção naquele momento do Marechal Deodoro, da proclamação da República, era a troca do ministro da Defesa, ministro de Guerra, e ali quando o Marechal Deodoro entrou e ele deu um brado: viva o imperador! Nosso professor Floriano estava conosco lá e começou a gritar República, República. Nós tínhamos muita voz, eu tinha a voz muito forte, e começamos a gritar República até que o Marechal Deodoro gritou República. E ali, naquele momento, estava proclamada a República do Brasil. No ano seguinte, eu fui convidado para dar aula de astronomia na escola militar que eu me formei em Praia Vermelha. E fiquei aquele ano todo dando aula, coisa que eu gostava, casei, estava muito feliz no Rio de Janeiro, mas sou chamado pelo comandante e fala para mim: Rondon, eu preciso que você vá para Goiás e até Mato Grosso, compor a equipe para melhorar as linhas telegráficas. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e estamos sem contato com a Amazônia. Então eu preciso que esse serviço seja concluído, e nada melhor você que é de origem de lá. Eu, recém-casado, dava aula na escola militar, tinha me preparado tanto, mas eu tinha aqui no meu coração aquela carta do meu pai, que eu fizesse um bem para a minha família e um bem para o Brasil. Cheguei e falei: missão dada, o senhor pode ter certeza que vai ser missão cumprida. Fui para Goiás, Mato Grosso, terminamos o serviço, voltei ao Rio de Janeiro, passei um tempo com a minha família, nasceu minha primeira filha, e aí sou chamado novamente. Sou chamado, e aí, olha, preciso de você, Rondon, para você avançar do Mato Grosso e até o Amazonas. Novamente, eu falei: o que eu vou falar em casa? Pensei bem comigo, mas missão dada, falei: missão será cumprida. Cheguei em casa, falei com a minha esposa e fui fazer o trabalho. E esse trabalho vai ser escrito num livro lá em 2022, por um genro de um que andou na minha última expedição, e agora eu vou falar para ele poder contar mais a minha história. Bom, a primeira parte foi feita com muita alegria, na primeira pessoa, contando a história desse herói brasileiro, Marechal Rondon. E eu quero mostrar para vocês
alguns dos fatos de Rondon. Como ele disse, Benjamin Constant foi uma pessoa que teve uma influência muito grande em Rondon. E Rondon, ele tinha esses 3 itens na vida dele como um item só, que era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tanto isso, que a nossa bandeira brasileira foi Benjamin Constant que foi idealizador, como também a gente sabe que foi idealizador da nossa república. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E ele foi um engenheiro, como disse, um desbravador desses lugares. E aqui eu vou procurar contar para vocês de uma forma sintética sobre... ele já contou que ele nasceu lá em Mimoso, em 5 de maio de 1865, daqui mais alguns dias é o aniversário dele, é o Dia das Comunicações do Brasil, do qual Rondon é o patrono. Aqui, a naturalidade dele, ele tem descendência portuguesa, espanhol, terenas e bororos pelo lado da sua mãe. E como disse, uma infância muito difícil. Aquele homem que tinha tudo para dar errado. Mas depois eu vou falar para vocês o que ele torna. Não está indo para frente, hein? Aqui foi para trás. Então, Rondon, no seu trabalho todo, esse trabalho que iniciou para fazer as linhas telegráficas, veio em 1903, o Brasil tinha adquirido o Acre, mas o Brasil não tinha acesso nenhum à Amazônia, não tinha contato nenhum. Existia aquela preocupação já de perder a Amazônia, tanto isso que o Brasil construiu em 1700 o Forte da Beira, lá nas margens do rio Guaporé, para proteger. Então Rondon, com seu trabalho, que foi muito árduo, e ele nas suas expedições, ele falou para o presidente da República, quando ele foi chamado para fazer essa grande expedição, ele falou: olha, eu gostaria que fosse comigo botânicos, médicos, vários cientistas, para podermos mapear melhor o Brasil. O Brasil, naquela época, não tinha quase nada das suas espécies vegetais e animais mapeados. Então, Rondon, com a sua equipe, que muitos vieram ficar famosos depois, ele então construiu 2.276 quilômetros de linhas telegráficas, 28 estações, mapeou 50 mil quilômetros quadrados. Desses 50 mil, 40 mil ele passou a pé. É a pessoa que mais andou no Brasil, mais gastou sola de sapato. Então, fez mapeamentos topográficos, geográficos, etnográficos, linguísticos, zoológicos, 22 grandes rios, não tão os pequenos. Foi o trabalho de Rondon de mapear com as suas equipes, descobrir a nascente. Mas na frente eu vou falar de um grande rio que tornou famoso com o presidente norte-americano da grande expedição Roosevelt-Rondon. Mais de 200 coordenadas foram catalogadas pela sua equipe. Mais de 8.837 espécies vegetais catalogadas, boa parte delas estava aqui no Museu Nacional, que foram queimados. A gente não sabe ainda o que sobrou, mas quase tudo estava aqui. 5.637 espécies animais, uma coisa assim medonha. São números inacreditáveis das 2 grandes viagens de Rondon até chegar no Monte Roraima. Foi um trabalho árduo, difícil, que Rondon fez. E Rondon ainda teve outra coisa. Ele, após fazer essas expedições, abrindo linhas telegráficas eram 30 metros de cada, que eles faziam, abriam para ir a linha telegráfica,
Ali eram as estradas de passagem para unir o Rio de Janeiro, aqui a capital, até Roraima. Então foi fazendo isso, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Acre, até chegar ao Monte Roraima. Olha só a produção desse homem. Posteriormente, ele então foi convidado. Onde está a água aí? Quem pode me ajudar? Aí depois ele foi convidado, convocado, para fazer o mapeamento do Brasil. Então ele é a pessoa que mais colocou, ele e sua equipe mais colocou marcos na história do Brasil. Então o mapa nosso brasileiro é tido com 500 mil quilômetros quadrados, dos 8.500 que nós temos, foram anexados por Rondon, e Rondon tinha essa habilidade de não matar ninguém. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então ele era uma pessoa que sabia conversar de uma forma firme, a história diz isso, mas ele tinha habilidade para negociar. Ele era muito firme na sua determinação, mas ele tinha amabilidade. Ele tratava todo mundo de forma amável. Então Rondon, essa foi uma das características. Então a história nossa diz que foi anexado tudo em paz. Então o mapa brasileiro, por isso que ele fez toda a linha do Brasil. Então aquela fase famosa do Oiapoque ao Chuí é do Rondon. Como eu disse lá atrás, esse é o forte que o Império construiu para defender dos espanhóis, que está lá na divisa do Brasil com a Bolívia, no rio Guaporé, Mamoré. Aí chegou a famosa expedição dele, Roosevelt-Rondon. Roosevelt tinha sido presidente dos Estados Unidos de 1901 a 9, ele já tinha ido à África, e aí ele ficou interessado em vir conhecer o Brasil. Tinha um padre que andava com ele, e ele entrou então em contato com o governo brasileiro, que o governo brasileiro tinha interesse de aproximar o Brasil com os outros países, porque nós éramos muito pequenininho, nós tínhamos um território grande, mas a gente não tinha história nenhuma no mundo. E aí o governo interessado disse que era interessante então fazer a expedição, e quem que convocaram? Exatamente, na época, o coronel Rondon. Então Rondon é convidado para fazer a expedição, só que o Rondon, como disse, ele era firme nos posicionamentos dele, ele chegou e falou, olha, só fazer safari aqui, eu tenho que deixar, ele estava em pleno trabalho, ele estava já perto do Amazonas, em pleno trabalho, isso foi no final de 1913, e ele falou, ó, eu não posso fazer isso, mas a ordem foi do presidente da República e do ministro da Guerra. Mais uma vez ele falou, missão dada, missão cumprida. Só que eu gostaria que ele vendeu a história de descobrir o Rio da Dúvida para não ser um safari só, porque ele sabia que a coisa seria boca quente. E o presidente americano gostava, ele falou, então traz a equipe, e aí eles começam a expedição, Rio da Dúvida, para descobrir aonde que era a nascente desse rio. A história foi assim, conta que foi fantástico para Rondon e para o Brasil, mas para o presidente americano foi um sofrimento, porque pegou aqueles rios, só esse Rio da Dúvida eles andaram 800 quilômetros, hoje ele chama Rio Roosevelt, ele corre para a bacia amazônica. Eles andaram por quase 6 meses, sofrimento. O rio tinha muita queda d'água forte, e ali os barcos foram quebrando. Numa dessas vezes, o presidente americano rasga sua perna num barco, ele era um homem forte, e teve uma infecção, entrou uma doença, que até hoje ninguém sabe que doença, e o médico dele lutando, aquele homem com febre, 30 dias, ele era muito alto e forte, ele já tinha perdido 20 quilos. Aí naquele momento de desespero, ele mandou chamar Rondon na barraca dele, e fala, coronel, eu acho que vocês têm que seguir. Eu vim da África ano passado, eu conheci David Livingstone, a história de David Livingstone, que morreu lá na África, e eu quero ficar aqui. Eu não quero, eu estou sendo pesado para vocês, muitos já morreram de malária,
e eu estou aqui, eu não aguento mais. E aí Rondon, que nos seus 1,65 m, deu um brado assim para ele, falou: presidente, a partir de agora, eu e minha equipe que vamos cuidar do senhor. Vai ser meu médico, tinha um médico também brasileiro, doutor Castanheira, e vai ser minha equipe. Nós vamos cuidar do senhor. E aí ele concordou, até naquele momento, não queria morrer, mas concordou com a última, e vocês imaginam o que teve de raizada, de remédio da época do mato. Eu sei que um mês depois, esse homem estava livre da infecção, estava forte, e eles conseguiram concluir aquela expedição dificílima, história é longa. O próprio presidente Roosevelt escreveu um livro só sobre essa expedição. Se você for um dia no Museu de História Natural de Nova York, tem um setor imenso lá que conta essa expedição. O único brasileiro que está lá é Rondon. Então, Rondon teve muitas outras essas facetas. Então, eles terminaram já perto de Manaus, aí ele pegou o navio para até Belém, e de Belém, então, ele voltou aos Estados Unidos. E sabe para onde o Rondon voltou? Não foi para o Rio de Janeiro, ele podia ter voltado. Ele voltou para encontrar a sua equipe, que estava quase todo mundo doente, que a malária era terrível. Ele voltou para o trecho. Aquele homem que tinha tudo para dar errado. Então, Rondon tem uma passagem muito interessante, que é aqui do Rio Juruena, que é os famosos índios Inhambiquaras, que eram os índios ferozes, até então ninguém tinha conseguido penetrar, eram os índios fantasmas, que era tido. Por que fantasma? Porque eles conseguiam andar, isso foi até o nome da equipe do Rondon que colocou, eles conseguiam andar no meio da mata, sabia pisar e sem fazer barulho. E Rondon estava um dia com seu uniforme, e sempre ele aqui teve um couro, a bandola que ele trazia. E ali ele só escuta, tum, tomou uma flechada, caiu o Rondon. Sua equipe pegou as armas, Rondon levantou, não tinha sido ferido, só o impacto tinha derrubado, e gritou: não atirem, não atirem. Atirem só para o alto, não atirem no meio dos índios. A história diz que os tiros foram para cima, foram afugentados. Um mês depois, estava ele sentado com o cacique dos Inhambiquaras, já acertado, e ali ele pôde passar as linhas telegráficas e seguiu adiante com o seu projeto do Brasil. Então, é o único brasileiro, o segundo homem no mundo que tem um meridiano com o seu nome. Então, Rondon é uma pessoa que se doou. A causa indianista é a mais conhecida de Rondon, embora que é um conjunto de obras. Rondon é um conjunto. Para muitos, o maior herói brasileiro de todos os tempos, pelo conjunto das obras. Então, Rondon, ele zelou pelos valores e direitos dos povos indígenas. Ele, além das 4 línguas europeias que ele aprendeu mais 6 línguas indígenas. Então, Rondon era aquele cara focado, era aquele homem que nasceu com a vocação de servir, de estudar, de tornar uma pessoa que pudesse ser com relevância, igual seu pai escreveu na famosa carta, para que ele pudesse ajudar o Brasil. Então, Rondon, nas suas mãos, eu gosto de falar que nenhum sangue correu de nenhum índio, não tem história nenhuma. E olha que abri 2.200 quilômetros, se vocês lerem os livros que conta cada um dessas facetas, eu pude ler 23 livros sobre Rondon. É um negócio emocionante, porque como ele fazia para entrar, e ele não dava pinga para nenhum índio, ele ia fazendo as linhas telegráficas e as estações, 50% daquele povo, que também não tinha muita gente para levar para lá, ele foi ensinando os índios, código Morse, ensinando os índios a trabalhar, a dar uma situação digna.
e também ensinando eles a estudar. Foi as primeiras vezes que foi ensinado para os índios, vamos dizer, nessa região do Brasil. E Rondon deixou essa frase: os índios é a maior preciosidade que encontramos na marcha para o oeste. Eu gosto de contar outras coisas também que Rondon, já reformado há muito tempo, 1930, ele não apoiou Getúlio Vargas, ele combateu também a Coluna Prestes, sempre sem matar nenhuma pessoa. A história diz que ele inclusive ele fez bilhetes para a turma da Coluna Prestes e jogou com um tiro de canhão do outro lado do rio. O povo estava magro, não sabia por que eles estavam lá. E ele deu um tiro garantindo que se eles passassem e não tivesse nenhum problema, eles não seriam mortos. Então Rondon tinha na sua veia, tinha no seu DNA essa questão pacifista. Então Rondon, já aos 69 anos, Getúlio Vargas chama ele aqui no Palácio do Catete, chama Rondon e fala assim para o Rondon: Rondon, eu preciso de você. Pois não, presidente. E ele era contrário ao que Getúlio Vargas fez em 1930. Isso era em 1934. E aí, pois não, presidente. Olha, os países da América do Sul, todos eles mandaram para mim informações que precisam de ter uma pessoa e pedir o Brasil para mediar uma treta severa que tinha entre a Colômbia e o Peru. E quem que nós pensamos para fazer esse trabalho? Você. Então nós não temos outro, Rondon. É você. Rondon mais uma vez falou: missão dada, missão será cumprida. Chegou na casa dele, tomou um esculacho da sua esposa. Falou: pô, esse presidente que deixou você 7 dias aquartelado. Ele falou: é o Brasil que está sendo chamado. Vai, Rondon, passa lá na região de Letícia, fica 4 anos para acalmar e demarcar. Voltou 73 anos, chega aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. A história diz que estava o presidente da República, uma grande multidão. Tinha embaixador, ministro, todos esperando o Rondon. E aí tocaram o hino dos heróis da pátria. E quem que estava tocando? O carioca Villa-Lobos, que ainda não era famoso. Então tudo isso eu vou contando e vou ilustrando com selos postais no meu livro. Põe o selo de Villa-Lobos e por aí diante vai. Então Rondon, ele recebeu várias premiações. E ele gostava de dizer, quando ele dá uma premiação, ele falava bem assim: o que eu fiz, qualquer um pode fazer, basta querer. Então Rondon é aquele, que eu quero deixar essa frase para vocês, é aquele diferente no meio dos iguais. O Brasil precisa de mais diferente no meio dos iguais. É aquele que citava: o que eu fiz, qualquer um pode fazer, basta querer. Então Rondon ganhou vários prêmios. Por esse, tornou o homem do mundo. Esse era um prêmio que dava para uma pessoa fazendo esse tipo de trabalho que ele fez, que era um nome, muitos não entendem, acham que explorador é aquele que explora, mas não, é aquele que abre. Então Rondon ganhou esse título mundial em 1919, ganhou a mais alta condecoração da França, ganhou também a mais alta condecoração da Bélgica. No Brasil, o IBGE deu o título para ele de o civilizador do sertão. O Congresso Brasileiro, em 1955, porque vocês aqui sabem que a pessoa torna um marechal somente aquele que vai à guerra. Quando ele volta, o general ganha o título de marechal, mas Rondon não foi à guerra. Mas o que aconteceu? O Congresso Brasileiro deu o título para ele de marechal. Por quê? Por ele ser um pacifista.
e, pasmem, por 100% dos votos. E Rondon não queria. Mais uma vez ele solta a famosa frase dele: aquilo que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer. Então ele sempre tinha na sua cabeça, a missão dada tem que ser missão cumprida. E ser o diferente no meio dos iguais. Porque se ele fosse, podia ficar bem dando aula aqui no Rio de Janeiro. Estava muito bem. Mas não, ele foi enfrentar para o bem do Brasil, para cumprir aquela carta que o pai dele, um homem inculto, como ele disse, está escrito na carta, um ignorante, e Rondon fez essa diferença. E aí teve mais outro fato interessante. Por 3 vezes, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Vocês podem ver aqui, ó, uma das vezes, em 1925, por Albert Einstein. Einstein veio ao Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em 25, apresentar a teoria da relatividade, teve um encontro com cientistas. Einstein tinha acabado de vir dos Estados Unidos, viu a matança dos índios e era famoso, que índio bom era índio morto. Essa era a frase americana. Então Einstein assistiu um filme de Rondon. Ele não conheceu Rondon. Rondon estava no trecho. E ele viu aquele homem abrindo as linhas telegráficas, integrando os índios, fazendo tudo aquilo que eu já disse, e sem matar nenhum índio. Falei, caramba! E escreveu uma carta de próprio punho. Einstein tinha esse costume. Tanto isso que 9 de todos os indicados dele ganhou o Prêmio Nobel. É uma história interessante. E aí ele escreveu aquela carta. Ninguém do Brasil ficou sabendo. Essa carta foi descoberta no Museu de Tel Aviv, no acervo lá da Noruega de Oslo mandou para o Museu de Tel Aviv daqueles indicados. E ali estava a carta de Einstein para Rondon. Então Rondon pela primeira vez. Na segunda vez, em 53, ele foi indicado pelos 15 países da América que pediram que ele fosse resolver aquela treta. Então, infelizmente, novamente, ele teve uma oposição dos ingleses, que tinham muito ciúme dele. Estava ali Rondon, indicado pela segunda vez. E a terceira vez, e última, em 57, a fundação, a Associação Geográfica dos Estados Unidos, que já tinha dado o prêmio Livingstone para ele, que era o maior prêmio mundial, indicou então Rondon para prêmio Nobel, e mais 50 outras instituições internacionais, e umas 40 do Brasil. Eu pude ler a revista Manchete, a última entrevista de Rondon em 57, ele aqui no Rio de Janeiro. E Rondon sempre tinha a sua frase cunhada: o que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer. Havia uma comoção no Brasil em 57, que Rondon ganharia no mundo. Havia um entendimento que ele ganharia o título em maio de 58. Mas no dia 18 de janeiro de 58, Rondon morre. E eles não dão para pessoa morta. Então, Brasil até hoje não tem nenhuma pessoa que ganhou um título de Prêmio Nobel. Rondon, por essas vezes, esteve perto. A gente fica muito feliz por ter esse brasileiro. E aqui, encaminhando para o final, o que é que eu gostaria de falar para vocês? Algumas frases de pessoas que deixaram escrito no tempo sobre Rondon. Manuel Bandeira disse que a vida de Rondon é um conforto para todo brasileiro que anda descrente com a sua terra. Isso Manuel Bandeira, o famoso Manuel Bandeira. Carlos Drummond de Andrade, outro famosíssimo brasileiro. Rondon trazia contigo o sentimento da terra. Era um dos nossos, voltado à origem, e trazia na sua mão o fio, que fosse estendendo, o fio do telégrafo, fosse estendendo até o maior segredo da mata. Esse grande francês, embaixador da França, que morou aqui, que deu essa premiação do seu país, disse: Rondon
Esta alma forte que se interna pelo sertão, na sublime missão de assistir o selvagem, é uma das personalidades brasileiras que mais me impressionam. Rondon dá-me a impressão de uma figura do Evangelho. Depois vem Roosevelt, vem o presidente americano que diz outra também sensacional sobre Rondon. Rondon, como homem, tem todas as virtudes de um sacerdote. É um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna, isso lá em 1914. E como profissional, é tamanho cientista, tão grande é o seu conjunto de conhecimento que poderia ser considerado como sábio. Outra pessoa que marcou o tempo mais contemporâneo nosso, que foi Darcy Ribeiro, que diz, essa pergunta vale por um julgamento de atitude que alcança o pensamento pacifista brasileiro, formulado por Rondon, morrer se preciso for, matar nunca. Por quê? Darcy Ribeiro foi no encontro, e aí o pessoal da Índia perguntou para o Darcy, Darcy, Rondon por acaso foi discípulo de Gandhi? Outra frase, outra também de Theodore Roosevelt, que é importante você entender quem foi Rondon. Aquele tinha tudo para dar errado. Aquele menino que perdeu o pai antes dele nascer, a mãe com 2 anos e meio. Mas o pai, um homem culto, deixou uma carta e aquele tio responsável, tio Manuel dele, foi até lá e resgatou aquele homem para tornar-se, vamos dizer, o cara. Eu gosto de, quando eu fui montar essa palestra, então eu gosto de citar isso aqui com muita ênfase. Rondon não deixou que a sua existência passasse silenciosa. Isso aqui eu acho que vale para a nossa reflexão, cada um. Sua existência passar silenciosa nos anais da história. Não se permitiu ser um mero espectador da vida. Rondon quebrou a inércia, superou obstáculos, pacificou, expandiu, ligou e amou seu país, gravando assim seu nome com letras douradas na história da nação. O nome do Rondon também está lá nos Estados Unidos, nessa associação mundial, gravado em letras de ouro, na associação David Livingstone. Ele está lá, mas eu falo, ele ficou gravado na nossa nação. Esse homem que a história já tirou ele dos livros de história do Brasil. A saga nossa vai ser ir ao novo ministro da Educação, poder, de repente, a gente conseguir ter um tempo com o ministro para mostrar, Rondon, que nós possamos voltar. Eu perguntei meus 2 netos, que estão terminando, um terminando o Fundamental 2 e o outro no 1, se nos livros dele tinha alguma coisa sobre Rondon, que segundo Darcy Ribeiro, no livro de Darcy Ribeiro está dizendo que é o maior herói de todos os tempos pelo volume. Rondon criou, vamos dizer, a FUNAI de hoje. Rondon escreveu a lei para os índios brasileiros que depois foi para um congresso na Inglaterra em 1911. E eles usaram 80% daquele estatuto brasileiro para o mundo daquela época, aonde tinha índios. Que travou, acabou a pilha? Ah, não. Ele deixou essa famosa frase, morrer se preciso for, matar nunca. Uma frase que hoje é mundialmente conhecida. Afinal, quem é Rondon? Rondon não é uma relíquia ignorada nas vitrines dos museus. Rondon não é uma bandeira troféu para suscitar emoções cívicas. Rondon já foi usado muito no Brasil, por maus políticos e por tantas outras, como a bandeira troféu. Rondon é a glória nacional. E devemos levar adiante sua obra de amor e de seu trabalho pela grandeza da nossa pátria. E eu quero deixar
essa frase para vocês. Vamos rondonear. Essa foi uma frase de Darcy Ribeiro. Alguns anos atrás nós já tivemos um político no Brasil, você falava o nome, ele chamava Paulo, não vou falar o sobrenome. Olha, fulano de tal está roubando se falasse o nome dele. Né? Então, rondonear, segundo Darcy Ribeiro, é a gente fazer boas práticas, boas coisas. Então, se você fosse perguntar para você mesmo agora, você está rondoneando? Você tem o amor mesmo pela nossa pátria, igual esse cidadão que tinha tudo para dar errado, depois veio para o Rio de Janeiro, professor, terminou 3 graduações, melhor aluno da história. Hoje, Praia Vermelha virou IME, Agulhas Negras. Era uma pessoa que tirava nota mínima 9, estudava. Isso é rondonear, é fazer coisas corretas. Então, esse é um legado que Rondon... Eu acho que eu terminei. Não, acho que terminei não, acho que eu passei a última. Eu queria voltar. Obrigado. Então, esse é um legado de Rondon. Para mim e para você. Nós estamos rondoneando, nós estamos fazendo boas práticas, nós estamos dando o nosso maior, ou a gente é muito bom só na hora de cantar o hino brasileiro. Que a gente fala até morrer pela pátria. A gente fala isto. Mas será que eu e você estamos fazendo isso? Então a memória de Rondon é para deixar para nós as boas práticas. Para você perguntar para o seu colega, depois de outra hora, fala, e aí, você está rondoneando? Você perguntar, e aí, você está rondoneando? Perguntar, você está rondoneando? Perguntar, você está rondoneando? São boas práticas. É lógico que não existe esse verbo. Isso aí foi uma criação do Darcy Ribeiro. Ele falou assim, quem sabe no futuro esse verbo possa virar verdade. Eu falei isso lá em Rondônia, falei para todo lado que eu passo. Mato Grosso, Brasília. Falei, quem sabe um dia, né, esse verbo seja criado. Mas se não for criado, que fique essa palestra, pelo menos, do Vamos Rondonear. Você e eu estamos fazendo boas obras. Então, meus queridos, essa palestra é para uma reflexão. A história que nós construímos nesse livro foi para uma reflexão, principalmente da minha vida. Eu pude enxergar várias coisas, observar valores. Então, quando eu falo de obra, vida e valores, são os valores de Rondon. Rondon trouxe para nós, naquela época difícil, valores. Imagine, uma pessoa tão premiada no mundo, que tem, só aqui no Brasil, tem o nome de um estado, o único brasileiro que tem o nome de um estado com o seu nome, que é Rondônia. Tem 5 cidades com o nome dele. Marechal Cândido Rondon e só Rondon no Paraná, Rondonópolis e Rondolândia no Mato Grosso, Rondon no Pará, nome de aeroportos, ruas, esse tanto de coisa, mas é um herói brasileiro esquecido, ele faz parte do panteão dos heróis da pátria. Mas a nossa reflexão é para isso. É para você falar, eu estou rondoneando, eu estou buscando, eu estou dando o meu máximo, eu estou fazendo. E Rondon é aquela pessoa que não ficou velha. Aos 73 anos ele estava voltando da sua última missão. Só que acabou não sendo a última. Que ele foi, junto com os irmãos Vilas Boas, abrir lá no Mato Grosso áreas para preservação. E buscando, naquela época, não teve revolta com os fazendeiros. Que ele sabia persuadir numa conversa correta. Então, esse é o momento de reflexão. O que eu e você estamos fazendo pela nossa pátria. Então, meu muito obrigado a vocês que tiveram essa paciência de me ouvir. Minha gratidão a todos. Obrigado. Tá bom. Ah, sim. Solicitamos, senhores, que sejam concisos no seu questionamento, a fim de que façamos um ótimo aproveitamento do tempo. Fica à vontade, gente, para fazer a pergunta. O que eu não souber, eu vou rondonear, vou falar a verdade, tá? Eu não vou falar aquela outra que tem um nome árabe, viu? Entendeu?
mas fica à vontade para fazer pergunta. Eu sei que tive que pular tanta coisa. Nós tivemos 2 mega homens que tornaram cientistas famosos, que fizeram parte da missão Rondon, que foi Adolf Lutz, é um dos mais conhecidos, e o outro é o Roquete Pinto, ficou mais conhecido pela área de comunicação, mas era um médico também, pesquisador das doenças tropicais. Rondon tinha uma grave doença, ele tinha uma malária crônica, sofreu muito, ele e todo mundo. Levavam quinino para a viagem, e ontem foi um dia de muita alegria, quando eu de manhã cedo, eu deparei com a notícia que a Universidade de Oxford, parceira do Mackenzie, que nós somos também participantes, eles estão com a vacina já em 2 países da África, iniciando a vacinação, a primeira vacina de malária. Eu vinha compartilhando com o professor Walter, que isso para mim foi de uma alegria muito grande no dia de ontem. Fiquei tão animado que liguei para um deputado, falei, anuncia isso aí, porque é novo. Para quem é da região amazônica, sabe o sofrimento que é a tal da malária. Pode perguntar, gente, estou aqui. Tem alguma outra curiosidade sobre a vida de Rondon que vocês gostariam de saber? Da Pátria Brasil não consta na missão Rondon. Não, mas ele está, esse aí está desatualizado, vocês não vão acreditar. 2015, presidente Temer, estava há mais de 15 anos engavetado, e aí foi feita a justiça. Em 2015, o presidente Temer foi a pessoa que adjudicou, sei lá o termo correto, nos 150 anos, então ele entrou para o Panteão da Pátria. Tem muitos lá que merecem nosso respeito, sem dúvida, muitos mesmo. Esse ano nós estamos fazendo 150 anos. De quem que nós estamos fazendo 150 anos? Quem sabe? Quem? Santos Dumont, outro baita brasileiro, né? E cada um com o seu jeito. O Rondon foi essa pessoa do sertão, o homem, esse pacifista, esse homem visionário, esse homem que soube trabalhar. Vamos lá, gente, o que mais? Bom, Século XX, né, do início, primórdio do século XX até os 30 e poucos, 40. Como é que, o senhor poderia escrever um pouco mais sobre a logística, como é que ele conseguiu vencer essas dificuldades? Que hoje nós estamos vendo na televisão todos os dias as nossas estradas emprestáveis até para o agronegócio. Como é que ele conseguiu levar à frente essa missão incrível de levar comunicações para todo o Brasil? Excelente pergunta. Porque ele ia adentrando as matas, os lagos, os rios. Naquela época, vocês imaginam, o que tinha de bichos perigosos. Cobras nem se falam. Era uma época muito nossa só de mata fechada. E principalmente os índios. Então ele tinha que ir negociando e abria no meio da mata 30 metros. E ali ia construindo. Essas peças dos telégrafos, dos postes que eram erguidas, eu até tenho réplica, eu tenho 2 que foram achadas lá no Mato Grosso, no roteiro, e era da Siemens, que vinha da Inglaterra, sabe? Então aquele trabalho era um trabalho muito difícil, porque era um trabalho difícil por causa de tanta hostilidade que tinha, fora as doenças. Não era só malária, estava de tudo. Então o Rondon, ele saía aqui do Rio de Janeiro e ia no meio do caminho também pegando pessoas para trabalhar na equipe. Por isso que na sua equipe tinha muitos índios que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na sua despedida, os índios fizeram uma homenagem para ele, a coisa mais linda. Porque ele era aquela pessoa que, para conseguir, respondendo o senhor, ele tinha que também ter os índios. Por isso que ele foi aprendendo as línguas indígenas.
e os dialetos, línguas, né? Então era uma época muito difícil e muito doente, porque perdiam muita equipe. Eu até hoje, eu não sei como que ele também não morreu na mata, porque cada relato é a coisa mais sofrida que eles tinham. Muitas vezes com o próprio presidente Roosevelt, eles conseguiram ficar 2 meses e só conseguiram andar 60 quilômetros. Porque Rondon, uma das coisas que até irritou a equipe do Roosevelt primeiro, que Rondon tinha feito o acerto que ele também ia escrevendo as coordenadas na viagem. E os americanos foram apavorando. E aí queria que andasse rápido, porque era malária de um lado, bicho peçonhento do outro, faltando comida. No início a comida levada pelos americanos era só para os americanos. Depois lá na frente que o presidente norte-americano, ele pegou e falou, não, nós vamos dividir, porque sabia que quem estava segurando a barra eram os brasileiros, que tinha aquela imagem do brasileiro, sempre de segundo nível. Então, foi um trabalho muito árduo mesmo, não foi fácil. Hoje nós temos, igual o senhor falou, nós temos uma facilidade, mesmo com essa facilidade toda. Olha a dificuldade que nós temos para fazer o nosso país ser o país. É muito difícil. Agora depende de mim e de você. Não é a gente ficar esperando o terceiro, não. Se você rondonear, passar as boas práticas de rondonear, você pode ter certeza que nós vamos formar uma geração melhor ainda. Então nós temos que voltar para essa parte, que não adianta só eu ficar cantando. Na hora do hino nacional a gente canta tudo feliz. Está lá o jogo, vai acontecer e tal. E a gente canta naquela coisa, mas na hora que é para pegar duro, muitos de nós amarelamos. Então nós precisamos de construir esse país nosso que é um país interessante, que tem de tudo. Tem de tudo. Mas muitas vezes somos nós. Então por que nós não podemos mudar essa história? Eu e você, as futuras gerações. E aqui eu faço uma pergunta para você. O que a futura geração falará de mim, de você, de nós? O que as futuras gerações? Meus netos, bisnetos, vão falar que eu amarelei, que eu não fiz nada? Então, eu quero aqui agradecer à Aeronáutica, ao Exército, à Marinha, e especialmente a minha casa, que se chama Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa é uma universidade que teve uns caras lá há 153 anos atrás que não amarelaram. Chegaram aqui no Rio de Janeiro dia 12 de agosto de 1859, aqui no Rio de Janeiro. E vieram para cá, para o Brasil, e implantaram e montaram o Mackenzie lá no Rio, lá em São Paulo primeiro. Um trabalho espetacular, nessa mesma veia de Rondon. O nosso imperador Dom Pedro, quando entrou no Mackenzie em 1878, 77, ele quando viu 2 escravas estudando na sala de aula, ele deu um brado. Ele nunca tinha visto aquilo, que era proibido. Então o Mackenzie começou a educação no Brasil naquela época. E o Mackenzie rondoneou. Por quê? Trouxe a forma de ensino da Universidade de Princeton com as pessoas que vieram. São Paulo copiou. Por quê? Eles perseguiram primeiro nossos alunos. Aí quando fizeram uma prova do Enem, lá em São Paulo, porque falavam que os nossos alunos não sabiam nada, os nossos alunos gabaritaram, deram uma de Rondon. E ali eles passaram a usar o nosso sistema. Então, o Mackenzie ajudou muito a educação no Brasil a influenciar, principalmente na cidade de São Paulo. E há alguns anos nós estamos aqui, agora nós estamos lá em Botafogo, com uma sede linda. Hoje, nós já fomos convocados pelos líderes aqui da Aeronáutica. Nós vamos fazer uma parceria com vocês, com toda a família da Aeronáutica, para que vocês possam estudar uma das maiores instituições do Brasil, que tem nota 5, que é o máximo em tudo, e que nós possamos rondonear. Nossa veia é essa. A veia do Mackenzie é semelhante das forças. Então nós queremos fazer para o Brasil. Mais alguma pergunta? Pois não.
senhor falou em estar com o ministro da Educação, né? Eu gostaria de sugerir que voltasse o projeto Rondon, que foi muito ativo, né, na década de 70, 60, né? Que era o lema, né? Integrar para desenvolver. Muito boa pergunta. Pode ter certeza que nós vamos anotar isso aí, que eu fui estagiário do projeto Rondon, quando eu fazia faculdade lá no Mato Grosso. Trabalhei por 1 ano como estagiário. E o projeto Rondon, na época, até a turma que nós levamos para o Mato Grosso, era aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu acompanhei 15 dias no interior do Mato Grosso também. Fantástico. Sabe, então por que nós não podemos fazer isso novamente? De ajudar, os alunos vão para a prática. Vão lá nos lugares difíceis, ajudar. Então, parabéns pela lembrança, pode ter certeza que vai entrar no radar. Ok? Mais alguma pergunta? Porque eu sei que a hora já está avançada. Tenente Brigadeiro Rodrigues Filho a realizar o agradecimento e a entrega de lembrança ao palestrante. Muito obrigado. Agora aqui tem um presente especial, é um conjunto de selos, da passagem de 100 anos do primeiro voo do Sacadura Cabral e Galo Coutinho, né? Atravessando o nosso Atlântico. Então está aqui o conjunto de selos que eu sei que você fez filatelista, certamente vai gostar também. Olha que lindo. Para mim é uma alegria muito grande. Eu sou membro honorário da Aeronáutica já, acho que há uns 10 anos, e há 7 anos eu ganhei a Ordem do Mérito Aeronáutico. Então, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. A Aeronáutica, a gente sabe da responsabilidade, do trabalho que ela tem de zelar por nós. Minha gratidão. E também nós gostaríamos de deixar um presente, tá? Eu quero pedir que coloque no telão uma imagem de algo que nós fizemos também em selos. Então, vamos tirar essa mesa daqui um pouquinho. Então, aqui, cada um que está aqui vai ganhar do presidente do Conselho do Mackenzie e do presidente do Mackenzie do Rio de Janeiro, um exemplar. Tem ele no tubo e tem ele no papel. Estava dentro do saco, no papel também. Quem pode abrir isso aqui? Walter. Então, o que acontece? Eu gosto muito de selos postais. Então, eu homenageei a Aeronáutica, por tanta homenagem que já fez também por mim. Então, aqui eu conto a história, está um pouco desfocado, né? Está muito claro, não está dando para vocês ver. Mas estamos contando a história de parte da aeronáutica do Brasil naquilo que até então tinham os selos postais.
Então a gente vem contando, vocês vão poder ver as principais aeronaves fabricadas no Brasil, missões e por aí diante. Então cada um aqui, eu espero que tenha para todos, vai ganhar um exemplar da Universidade Mackenzie, aqui do Rio, que tão caprichou. Quem que pode segurar aqui na outra ponta aqui para mim? Que tá... Bom, certo era quem vai doar, hein? Então, aqui está... O que está ali está aqui. Então, cada um vai ganhar. Então, de repente, se ficar só nesse papel, em 15 dias ele está rasgado. Agora, se você escorrer e fazer colocar numa moldura e um vidro bacana aí, vai perenizar, aí você está rondoneando, viu? Entendeu? Mas não deixa no papel, não, que aí vai acabar rapidinho. Então, eu não sei como que nós vamos fazer, mas eu gostaria que o doutor Vladimir e o doutor Cid Caldas fizessem a entrega, talvez cada um ir passando aqui, comandante, brigadeiro, como o senhor acha melhor fazer? Eles possam fazer a entrega, eles gostariam de doar. Então tá. Então, nós já estamos concluindo, eles vão ficar aqui, estrategicamente, cada um vai passando aqui, então tem que trazer tudo para cá, ó. Vocês vão ter que ajudar aí, ó. O doutor Cid, com o doutor Vladimir, os professores, nossos líderes do Mackenzie, vão entregando. Você vai passando aqui e saindo por ali. Só que não tem condição de levar 2. Depois, se precisar de mais, eu mando a arte para o seu comandante, para o presidente do clube militar, e aí vocês multiplicam mais, faz mais. Tá? Mas hoje nós trouxemos um número. Nós temos 50 com tubo, e tem mais 40, ele só no papel. Tá? Sem esse tubo bacana que a universidade mandou fazer, inclusive, é um selo. Mandou selar aqui para vocês, sabe, o tubo. Então, de selo para selo. Isso, então, é o seguinte, os nossos oficiais, eu vou pedir, então, que o reverendo Cid e o Vladimir entregue para os nossos líderes aqui. Nós temos um oficial aqui. E depois, nós vamos fazer um sorteio de 3 livros. Eu já pedi o pessoal para bolar como é que vai fazer esse sorteio. Isso. Fechado. Então, cadê o microfone? Eu vou falar aqui em alto e bom som. Eu queria aqui, na pessoa do brigadeiro Rodrigo Filho, agradecer pela que nos deu, porque Maurício, ele foi o principal executivo de nossa instituição, Mackenzie, e hoje ele faz parte do Conselho Deliberativo. E, sem sombra de dúvida, esse projeto, que já há algum tempo ele se dedica, é um projeto que traz muito da consciência de educação que temos como uma instituição mais do que SESC centenária. Então, quero agradecer, brigadeiro, por ter aberto as portas para recebermos a palavra do Maurício. Mas eu não poderia, e no seu nome eu quero agradecer a todos os presentes. Mas não poderia também de registrar a minha gratidão ao brigadeiro Madureira pela sua presença lá quando da ocasião da inauguração da nova unidade do Mackenzie aqui do Rio de Janeiro, ali em Botafogo, na nossa rua Marquês de Olinda. Então quero registrar essa palavra de gratidão e dizendo que o Mackenzie é parceiro da aeronáutica. Em precisando de nós, estamos aí para poder ombrear com esta tão importante força do nosso país. Estamos aqui para entregar para vocês. Peraí, nós temos aqui uma informação muito importante. Está entre nós o brigadeiro Borer, que na altura dos seus 99 anos, nos dá o privilégio não só da sua presença. O privilégio é meu. Hã?
Privilégio é meu, Jesus. Não. Então, por favor, eu quero fazer questão de entregar ao senhor